Olá pessoal, nesse vídeo eu vou te ensinar como que funciona o editor de interfaces gráficas para o Android. Então vem comigo e vamos lá fazer um projetinho para a gente iniciar essa edição. Então estou aqui no meu ambiente, eu vou criar aqui um novo projeto no Android Studio. Primeiro eu vou abrir o ambiente, né? Aí aparece essa interface, uma vez que a gente já criou um primeiro projeto chamado aqui primeiro aplicativo. Então eu posso abrir o que já existe, mas nesse caso eu vou criar um novo. Então vou ali em New Project. E aí dessa vez, em vez de usar o Base Activity, esse aqui de cima, eu vou criar um projeto vazio. Esse Empty Activity, ele vai criar uma interface praticamente vazia para você. Então é esse que a gente vai usar. Eu vou clicar aqui em Next. Vou dar o nome da aplicação. Vou chamar aqui de interface gráfica. Não vou mudar o pacote ainda. Olha lá, ele já detectou que é para salvar na pasta TMP, que é a pasta que eu estava usando no projeto passado. Já armazenou que eu quero trabalhar em Java. Dessa vez eu vou mudar aqui para a API 23 Android 6.0, que é a Marshmallow. Então bora lá, mudei. Finish. Ele vai criar o projeto aqui novamente. Isso demora um tempinho. Pronto, meu ambiente terminou de configurar o projeto. Eu vou ver aqui esse alert que ele me mandou aqui do Grail. Eu vou dar um skip aqui nesse script. Skipei e eu vou ver o que ele criou por padrão. Dessa vez, como foi um projeto mais simples, ele criou só uma atividade principal, essa Main Activity, dentro do pacote que a gente especificou lá na parte anterior. Criou dois códigos de teste de desenvolvimento como exemplo, a gente não vai usar eles. E aqui ele criou uma pasta chamada res, de resource, ou seja, são os recursos do projeto. Aqui ó, dentro de resource tem um layout e dentro de layout tem esse activity main. Esse activity main é a interface gráfica desse primeiro projeto. Então vou dar um duplo clique nele. E aí ele vai abrir aqui o editor de interface gráfica do Android Studio. A gente pode ver que existem duas representações da interface gráfica. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Se eu segurar o Ctrl e usar o scroll do mouse, eu dou zoom in ou zoom out. Aqui também tem os botões, ó, de menos e mais, assim como tem a mãozinha para fazer o pan aqui, né, que é o arrastar. Então eu vou tirar um pouco o zoom para vocês verem. São dois modelos. Esse do lado direito azulado é um plano. E esse aqui do lado esquerdo é como realmente vai aparecer para o usuário, ok? A gente consegue mudar isso aqui nesse Select Design Surface. Você pode colocar aqui só o Blueprint, que é aquela área azul, ou só o Design, que é essa área branca. Ou você pode ver os dois, que é como estava, né, anteriormente, usando o Blueprint e o Design. Olha lá. Agora eu vou te mostrar como que você edita essa interface gráfica. Você tem aqui a árvore de componentes, aqui tem o estilo de layout e aqui o objeto que eu estou vendo, que é esse text view que está aqui no meio escrito Hello World. Então eu posso, por exemplo, deletar ele selecionando o objeto e apertando o botão Delete. Pronto, sumiu da minha interface. Assim como aqui em cima eu tenho a paleta de componentes. Essa paleta de componentes, ela tem seções, aqui a seção comum, seção texto, seção botões, widgets, layouts, containers, helpers, Google, que são algumas APIs do próprio Google, e os objetos, né, as interfaces gráficas, os widgets legados. Então vou lá em Common, e aí eu vou fazer meus próprios experimentos. Então, a partir de agora, eu vou adicionar meus elementos aqui na minha janela, nesse lado aqui. Mas antes, eu vou mudar o estilo de layout que a gente vai usar. Então, aqui está usando o estilo de layout por restrições. Eu vou clicar com o botão oposto do mouse nele e vou vir aqui em Convert View. Nesse Convert View, eu tenho aqui as opções de conversão e eu vou vir aqui em Linear Layout. Então, cliquei aqui em Apply. Pronto, ele converteu para Linear Layout. Agora eu vou vir aqui em Atributos e vou descer até lá embaixo na parte comum, ó, Atributos Comuns, Orientations. Em Orientation eu vou clicar ali e vou mudar para Vertical.
de forma que quando eu adicionar os componentes na interface, eles vão ficar um abaixo do outro. Então cliquei ali em vertical, pronto. Antes estava horizontal por padrão. A partir desse momento eu vou te mostrar os principais elementos visuais que a gente usa nas interfaces gráficas de Android. Eu vou pegar aqui o Text View e vou arrastar ele aqui para o Linear Layout. Pronto, ele já apareceu, ele é o primeiro elemento. Tá vendo lá? É um texto que a gente consegue escrever o que a gente quiser. Vindo aqui nos atributos, na opção Text, eu posso escolher aqui, por exemplo, olá, seja bem-vindo. Pronto, essa é a função dele, de colocar textos na tela. Agora eu vou adicionar um botão. Então vou pegar aqui em Button, arrastar aqui para o Text View, ó, posso escolher para ficar embaixo, e já apareceu meu botão ali, ó. Olha lá o botão aqui. Eu posso ir lá embaixo de novo na propriedade de Text e colocar aqui um nome para esse botão, né, um texto que vai aparecer ali no principal, como clique aqui, por exemplo. O próximo elemento, que é muito comum, vai ser esse switch, que é uma opção de ligar e desligar. Então vou vir aqui arrastar ela para cá, para o Linear Layout. E aí ele tem lá aqui já o botãozinho ativar e desativar. Por exemplo, vocês precisaram ativar o modo de depuração para poder subir os aplicativos para o seu celular. Então eu vou colocar aqui, ó, modo de depuração. É só um texto que eu estou colocando na propriedade de text. Não quer dizer que o modo de depuração será ativado quando eu clicar nessa opção. É só estou representando graficamente como era lá naquela interface. Agora eu vou vir aqui no text e tem outros elementos de entrada de texto. Olha aqui o tanto de elementos diferentes que a gente tem. Aqui a gente tinha o Text View, aqui a gente tem o texto plano, vamos colocar um desse aqui. E aí eu vou colocar aqui o name dele, aqui em text, eu vou colocar aqui, digite seu nome. Aqui agora eu vou colocar um password, arrastar aqui o password, que vai ser um local dele digitar a senha. E-mail, telefone, código postal. Esses aqui são todos os elementos que você pode colocar do tipo texto. Aqui em botões eu tenho outros tipos de botões também. Por exemplo, eu posso colocar aqui um checkbox. Vou arrastar para cá, o Linear Layout. Não dá de arrastar para aqui, para essa parte de design, por causa do tipo de layout que eu estou usando. E aí eu vou vir aqui e colocar quero receber notificações. Por exemplo, seria um exemplo de checkbox, que você marca ali essa opção. E aí eu tenho uma muito importante aqui, por exemplo, o rádio. Vou arrastar o rádio group aqui. E dentro do rádio group, dessa vez, eu vou arrastar um rádio button. E esse rádio button, por exemplo, eu poderia colocar aqui masculino e outro rádio button feminino. Pronto, tenho um exemplo de rádio button agora. Nessa daqui, a pessoa só vai poder escolher uma das opções. Não tem como marcar as duas, uma vez que eles fazem parte do mesmo grupo. Em widgets, eu tenho outros widgets. Por exemplo, aqui eu tenho o Progress Bar. Eu vou minimizar aqui o Radio Group para ele não me atrapalhar. Aqui agora, por exemplo, eu vou adicionar o Progress Bar. Eu vou colocar o Progress Bar em cima do Radio Group. Então vou colocar ele ali, ó. Percebe que ele já apareceu, ó, o Progress Bar, que é a barra de progresso que fica girando. Assim como eu tenho aqui a Progress Bar horizontal também, que é aquela clássica. Vou colocar logo abaixo da Progress Bar. Olha lá, a barrinha. Aqui, nas opções, você tem aqui o progresso. Eu vou colocar aqui 70%. Que aí você já consegue ver nesse horizontal o andamento do progresso. No Progress Bar circular, a gente também tem o progresso. Eu vou colocar aqui 38%. Só que você não consegue ver, visualizar graficamente isso.
Aqui eu tenho vários outros componentes, por exemplo, estrelas, de marcar se você gostou ou não. Aqui em layouts eu tenho outros tipos de layout, layout horizontal, vertical, tabelado, em linhas. Em containers eu também tenho vários outros containers, outros elementos que a gente vai aprender a usar cada um na sua situação. O container de inclusão, que é muito útil. Aqui os auxiliares, que é para organizar a interface gráfica. Aqui os elementos do Google, como um visualizador de mapa e um visualizador de AdSense, né, de propagandas. E os legacies, que esses aqui não é recomendável você usar. Então a gente tem aqui, vou voltar ao zoom, a nossa interface. Então essa daqui foi a interface que a gente construiu. Agora eu vou subir ela para uma máquina virtual, para um celular virtual, para eu poder ver. Como lá atrás a gente mudou a API, eu estou usando agora a API Marshmallow, que é a 23, esse meu celular aqui virtual, essa máquina virtual já não tem serventia. Então vou configurar outra. Vou lá no AVD Manager. Vou vir aqui agora no botão Create Virtual Device. Vou vir aqui em criar agora um novo profile de hardware, né? Um novo perfil de hardware. E aí eu vou colocar aqui J5. Tamanho da tela 5 polegadas, 720 por 1280. Aqui a quantidade de memória RAM. Aqui nos dados técnicos do J5, 1.5 GB. Então vou calcular aqui 1024 mais 512. Isso aqui dá 1,5 GB de memória RAM. Aqui está perguntando se ele tem botões no aparelho de avançar e voltar. Pode ver aqui que tem, ó, no aparelho mesmo, é físico. Tem teclado real? Não, não tem. O teclado dele é no Android em si. Câmera de frente e tal, GPS eu acho que não tem. Vou colocar aqui em Finish. Olha lá, agora ele tem o perfil do J5. Vou clicar aqui em Next. Então aqui em x86. Eu vou vir aqui agora nesse Marshmallow, que é a API nível 23, Android 6.0. Vou clicar em Download. Ele vai baixar essa máquina virtual para mim. Pronto, ele terminou de baixar essa máquina virtual para mim. Vou colocar em Finish. Ele já está selecionado o Marshmallow. Nota que agora a gente tem duas máquinas virtuais. Uma para a API 21 e uma para a API 23. Clico em Próximo. Vou colocar aqui a J5 API 23. Vou deixar esse nome. E vou colocar em Finish. Pronto. Agora eu tenho dois dispositivos virtuais. O J5, que é o que eu falei para vocês que eu iria usar durante o curso, e um Pixel 2, que é Android 5. Eu vou usar esse aqui, J5, vou dar o play nele, vou iniciar para ver se está tudo ok. Aqui é aquela questão de anti-trapaça, né? Vou colocar para não exibir mais isso. Pronto, o celular virtual foi iniciado, ele está me dando dicas aqui de como usar. Aqui o J5 já é iniciado. Eu vou voltar lá para o Android Studio para a gente configurar e subir esse aplicativo que a gente fez para o nosso celular virtual. Então vou vir aqui, ó, ele já mudou aqui J5, que é o dispositivo que está ali, e eu vou dar o Run App para subir para o aplicativo. Tem muita coisa em relação ao funcionamento dessa interface para ser configurado, principalmente em relação a onde os valores serão armazenados e quais espaços da memória RAM, mas aqui a gente já consegue subir esse projeto para a gente ver como que ele ficou graficamente. Então olha lá, olá, seja bem-vindo, um botão, eu posso clicar no botão, o modo de depuração agora, o ativo e desativo. Aqui, nesse aqui eu consigo digitar o meu nome, eu vou apagar, e aí eu posso usar o teclado como se fosse o celular, ou digitar no meu próprio teclado aqui. Eu vou digitar no meu próprio teclado. Aqui um de senha, não é? Percebe que quando eu digito ele transforma em bolinhas. Aquele checkbox que a gente adicionou. Então a pessoa pode marcar ou desmarcar.
Aqui o Progress Bar está rodando e aquele Progress Bar que está fixo em 70% também. Nesse aqui eu consigo marcar o sexo, percebe que é só um ou outro fica ativo. Eu não consigo marcar os dois sexos ao mesmo tempo. Então, é isso aí. Então vou fechar aqui esse celular virtual e vou te mostrar mais umas curiosidades. Vou desligar ele aqui, ó, segurando no Power, como se fosse o celular real. Coloco o Power Off. Agora que você já aprendeu a como adicionar esses componentes aqui no editor gráfico do próprio Android Studio, você precisa saber de uma coisa. Tudo que você está fazendo está sendo gerado um código e esse código é XML, ou seja, dá para você editar ele. Para que você veja esse código XML, você tem que vir aqui nessa aba Code. E aí você consegue ver tudo que foi criado usando aquele editor gráfico. Olha o linear layout lá que a gente colocou, através das anotações XML que foram geradas. Então olha lá, o text view, aquela mensagem olá, seja bem-vindo, que foi a primeira que a gente configurou, o botão, clique aqui, aquele switch, né, que é aquele de ativar ou desativar, que foi o do modo de depuração, aquele edição de texto, que era para digitar o nome nele, aquele da senha, aqui um edit text do type aqui, text password, aquele checkbox, que é aquele de receber notificações, os dois Progress Bar. Nota que entre esses dois Progress Bar o que muda é o style deles, ó. O style deles é diferente. E aqui tem o meu rádio group, que é aquele que agrupou as opções de rádio, né, que era o masculino e feminino. Aqui eu tenho essa opção, essa guia split, que é para eu ver o código e a tela ao mesmo tempo. Inclusive, se eu seleciono um objeto aqui no código, ele muda a seleção lá na tela para que eu possa ver onde que eu estou mexendo. Selecionei esse Progress Bar, os checkbox agora. E aí tem a opção que a gente estava usando, que é essa opção Design, que você consegue visualizar tudo ali que você estava editando. Beleza? O objetivo dessa aula foi te mostrar como que a gente faz essa edição e a criação de interfaces dos principais componentes do Android. E nas aulas seguintes eu vou te mostrar como que você interage com esses valores. Perfeito? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!